A Teologia de Paulo. Aula 7. Estruturas fundamentais em Cristo, com Cristo. Introdução. Continuamos a estudar as estruturas fundamentais da pregação de Paulo. Nesta aula abordaremos mais 4 aspectos destas estruturas, que são: 1. Estar em Cristo. 2. O velho homem e o novo. 3. Carne e espírito. 4. Cristo, Filho de Deus. Em Cristo, com Cristo. 1. Por nós. Comecemos com uma pergunta, de acordo com Paulo, como aquilo que ocorreu de uma vez por todas com Cristo se estende aos seus, sua igreja. Através de qual princípio que aconteceu com Cristo e foi realizado nele aplica-se e beneficia os que são seus? Paulo frequentemente diz que o que Cristo fez foi por nós. Item aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que, nele, fossemos feitos justiça de Deus, 2 Coríntios 5, 21. Item Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, Gálatas 3:13. Item, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, Gálatas 1:4. Item mais Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, Romanos 5:8. 1 Coríntios 1:13, 1 Timóteo 2:6, 1 Coríntios 15:3. Por detrás dos diferentes termos empregados por Paulo, como em nosso lugar, por nós, pelos nossos pecados, etc., estão conceitos oriundos do Antigo Testamento: sacrifício, resgate e expiação. O conceito de por nós, referindo-se à obra de Cristo, reflete a continuidade que Paulo vê entre a obra de Cristo na cruz e o sistema sacrificial do Antigo Testamento. 2. Em Cristo, nele. A essa fórmula por nós Paulo constantemente adiciona outras: em Cristo, nele. Veja, por exemplo. E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, 2 Coríntios 5:17. O objetivo do apóstolo é demonstrar que Cristo está em tão estreita união com aqueles por quem ele se manifestou, que os mesmos estão nele. Ele também emprega a fórmula com Cristo ou com ele, naquelas expressões típicas de sua pregação, como morrer e ressuscitar com Cristo, estar crucificado com ele, etc. Confira, Romanos 6. 3, Gálatas 2. 19, Colossenses 2. 12, 13, 20, 3. 1, 3, Efésios 2. 6, Colossenses 3. 4. Essas fórmulas foram entendidas pelas escolas liberais e existenciais como sendo uma referência de Paulo à experiência pessoal e religiosa dos cristãos. Paulo foi interpretado em termos do misticismo de sua época e em termos de seu conceito do Espírito. Essas escolas ainda foram buscar a origem dessas fórmulas nas religiões de mistério, onde se fala de ser absorvido pela divindade ou mesmo de uma unificação física com a mesma, que para Paulo acontecia através do batismo e da ceia. Ou seja, Paulo teria desenvolvido o conceito de estar em Cristo utilizando-se das categorias místicas das religiões de mistério. Entretanto, é evidente que essas interpretações estão no caminho errado. Estar em Cristo, na pregação de Paulo, é um estado contínuo, um modo de existência, e não um evento que acontece quando alguém é batizado ou toma o pão e o vinho. Não é uma comunhão que se torna realidade durante esses eventos, mas uma realidade permanente e determinativa para todos os aspectos da vida cristã. Leia atentamente Colossenses 2, 20-3-4. Não se trata de experiências, mas do estado objetivo de salvação no qual a igreja se encontra. O batismo e a ceia são selos, símbolos, sinais dessa realidade. Além disso, para Paulo, estar morto, crucificado, ressurreto e assentado nas religiões celestiais com Cristo, tem sua origem não nas cerimônias de incorporação, que é o batismo, mas nos já termos sido incluídos na morte e na ressurreição históricas do próprio Cristo. Ver 2 Coríntios 5. 14-17. O velho homem e o novo. Abordemos mais um aspecto das estruturas fundamentais da pregação de Paulo, que é o conceito de velho e novo.
O paralelo entre Cristo e Adão, característico da pregação de Paulo, e que já abordamos em aulas anteriores, tem ainda uma outra dimensão, bem próxima da que acabamos de discutir, que é a relação entre o velho homem e o novo. Note estas passagens, veja ainda Gálatas 5, 24. Item, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Romanos 6, 6. Item nele, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Colossenses 2, 11. Item, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Efésios 4, 22 ao 24. Item, não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3, 9 ao 10. Frequentemente, o velho homem e o novo são interpretados pelos leitores de Paulo em termos da Ordo Salutis, ordem da salvação, como o tempo antes e depois da conversão. Mais frequentemente ainda, os termos são entendidos em termos individuais, como referindo-se à luta e à conquista do poder do pecado em nossa personalidade. Entretanto, dentro das estruturas fundamentais do pensamento de Paulo, os termos devem ser entendidos da perspectiva escatológica da pregação do apóstolo. Ou seja, eles não descrevem a mudança que acontece mediante a fé na vida do crente individual, mas aquilo que já ocorreu uma vez por todas em Cristo, no que seu povo participou. Inclusivamente, no sentido corporativo já descrito acima, em Cristo, etc. O contraste entre velho e novo em Paulo é escatológico e não existencial ou psicológico. É o que aconteceu objetivamente com o velho homem. Porque o velho homem foi condenado e colocado à morte no Gólgota, agora o corpo do pecado, a carne, o velho modo de existência perdeu seu domínio e controle sobre todos que estão em Cristo. O novo homem é um novo modo de existência, inaugurado em Cristo Jesus. As passagens onde os crentes são exortados a crucificar a carne e o velho homem, bem como a revestir-se do novo, são imperativos éticos apoiados na realidade desses fatos já acontecidos. Examine Efésios 4. 22, Colossenses 3. 9, Gálatas 5. 24. Nestas passagens, o imperativo de Paulo para que vivam a vida cristã é totalmente enraizado no fato já realizado da crucificação do velho homem e o revestimento do novo. Em conclusão, podemos observar que a união corporativa dos crentes com Cristo domina de tal modo, no pensamento de Paulo, o conceito de novo homem, que os próprios crentes em sua totalidade podem ser chamados de um novo homem. Efésios 2. 15, Gálatas 3. 28, Efésios 4. 13. Revelado na carne. Carne e espírito. O próximo aspecto das estruturas fundamentais é a antítese carne-espírito, a qual, conforme já vimos anteriormente, tem sido apontada pelos estudiosos como central no pensamento de Paulo. Começaremos com o conceito paulino da manifestação de Cristo na carne. 1. Manifestado na carne. Para o apóstolo, a morte e a ressurreição de Cristo são os eventos cruciais de sua existência e determinam seu pensamento e pregação. Resta-nos perguntar qual o lugar, no pensamento de Paulo, para a vida de Jesus na terra, antes de tais eventos. Conforme já havíamos observado, para muitos estudiosos liberais Paulo não se interessa no Jesus histórico e terreno, mas sim no Cristo cósmico. No Senhor exaltado e ressurreto, o que acabou levando-o a criar uma outra religião, diferente daquela de Jesus. As tentativas de separar o pensamento de Paulo da vida e da pregação do Jesus terreno são exageradas. É verdade que Paulo faz poucas menções dessas coisas em suas cartas, mas existe uma explicação perfeitamente plausível para o fato. Os seguintes pontos devem ser observados. 1. As cartas de Paulo fundamentam-se nas pregações que ele havia feito nas igrejas, nas quais transmitiu as tradições apostólicas sobre a vida e os ensinos de Jesus. Frequentemente o apóstolo faz menção das coisas que havia ensinado e que espera que as igrejas lembrem. 1 Coríntios 15.
1 ao 2, Gálatas 1. 11, 2 Tessalonicenses 2. 5, 3. 10. Somente em algumas ocasiões ele repete essas tradições, quando julga conveniente, ver 1 Coríntios 11. 23, 15. 2. 2. Ele apela de forma incidental a pronunciamentos específicos feitos por Jesus, 1 Coríntios 7. 10, 25, 9. 14. 1 Tessalonicenses 4. 15. O que sugere que o ensino do Senhor é o ponto de partida de suas instruções para as igrejas. Um exame mais detalhado revelará que as cartas de Paulo contêm diversas reminiscências, conscientes ou não, dos ensinos de Jesus, Romanos 12. 14, 13. 9. Gálatas 5. 14. 1 Coríntios 13. 2. É importante observar que Paulo aborda a vida terrena de Jesus, não tanto da perspectiva de suas palavras e milagres, mas da perspectiva mais ampla da história da redenção. Assim, a expressão preferida de Paulo para se referir a esse período da vida de Jesus é segundo a carne, ou na carne. Considere estas passagens. Item, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, Romanos 1, 3. Item porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e, com efeito, condenou Deus, na carne, o pecado, Romanos 8, 3. Item, deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. Romanos 9, 5. Item evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. 1 Timóteo 3, 16. Veja ainda 2 Coríntios 5. 16, Efésios 2. 14 ao 15, Colossenses 1. 22. Quando Paulo diz que Cristo revelou-se na carne, ele se refere, não ao corpo físico humano de Jesus, nem à pecaminosidade da natureza humana, mas à fraqueza e à transitoriedade da sua condição, como encarnado, em contraste com o fato de que ele é o Filho de Deus, o Messias de Israel. Foi nessa condição que Cristo se revelou. Ele é o Filho de Deus revelado na carne. Foi na carne que ele trouxe ao fim, na cruz, o antigo modo de existência, e inaugurou a nova era, resgatando os seus, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Gálatas 1:4, Romanos 6:11. 2. Carne e espírito. Em referência à vida terrena de Cristo, Paulo faz um contraste entre na carne e no espírito. Romanos 1. 3 ao 4, 1 Timóteo 3. 16, Romanos 8. 10. Esse contraste não é psicológico, como se tratasse de duas partes da existência humana de Cristo, suas duas naturezas, também não é uma dicotomia antropológica e muito menos um contraste ético, como Paulo às vezes faz. Gálatas 5:13. Carne e espírito representam dois modos de existência. Carne, a velha era, caracterizada e determinada pela carne. 2. Espírito, a nova criação que provém do Espírito de Deus. O contraste é similar ao contraste entre o primeiro Adão, que era uma alma vivente, carne, e o último Adão, que é espírito vivificante. 1 Coríntios 15:45. É assim que Paulo vê a existência terrena de Jesus Cristo, em termos escatológicos. Da mesma forma ele vê a Igreja, não mais na carne, isto é, debaixo do regime do mundo antigo e dos poderes malignos que o dominam, mas no Espírito, trazida para debaixo do domínio e a liberdade de Cristo. Romanos 8, 1 ao 25, especialmente os versos 9, 13, 2 Coríntios 3, 6, Gálatas 3, 21. O contraste carne-espírito na pregação de Paulo tem várias nuances, mas seu ponto de partida é o contraste escatológico, pelo qual os demais aspectos se tornam claros e significativos. Na história dos estudos paulinos,
Como já vimos, houve diversas tentativas de entender esse contraste em termos do pensamento greco-helenístico, ético ou mesmo em termos da dialética de Hegel. Entretanto, seu pano de fundo são as escrituras do Antigo Testamento, onde o Espírito de Deus é frequentemente associado com a ação de Deus na história. Isaías 32, 15, 11. 2, 59. 21, 61. 1. Joel 2. 28 ao 29, Zacarias 4. 6, 12. 10, etc. Em termos similares, Paulo conecta o Espírito ao agir histórico de Deus em seus dias, Atos 2. 16, Romanos 2. 29, 5. 5, 8. 15, 2 Coríntios 3. 3, Gálatas 3. 14, Efésios 1. 13, para Paulo, o Espírito é o dom dos últimos dias. Cristo, o Filho de Deus. A pregação de Paulo acerca de Cristo é fundamentada também em sua confissão de que Cristo é o Filho de Deus. Essa confissão não é o resultado de sua reflexão acerca de Cristo como Kyrios, Senhor, exaltado, conceito supostamente tirado das religiões de mistério, mas tem sua origem principalmente no conceito da pré-existência de Cristo, que Paulo afirma categoricamente. Examinemos as passagens abaixo. Item, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, Gálatas 4, 4. Item porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e, com efeito, condenou Deus, na carne, o pecado, Romanos 8, 3. Item, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos, 2 Coríntios 8, 9. Item, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses 2, 6 ao 10. Item aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8, 32. Passagens como estas acima sugerem que no pensamento do apóstolo, a vinda do Filho de Deus ao mundo na plenitude dos tempos pressupõe a sua pré-existência com Deus. Portanto, a exaltação de Cristo na teologia paulina não deve ser dissociada do significado que pessoa de Cristo tem para o apóstolo. Ao interpretarmos as passagens onde Paulo declara que Cristo é o Filho de Deus, por exemplo, Romanos 1, 3, 4, 9, 5, 10, 8, 3, 29, 1 Coríntios 1, 9, 2 Coríntios 1, 19, Gálatas 1, 16, 2, 20, etc., devemos levar plenamente em conta os seus pronunciamentos acerca da sua pré-existência. Deus enviou seu Filho, e esse ato não criou a filiação divina de Cristo, mas a pressupõe. Do mesmo modo, ao concluir a obra de redenção, Cristo não cessou de ser o Filho de Deus. Quando Paulo fala da pré-existência de Cristo, ele o faz sempre em relação à revelação do Filho de Deus na história da redenção. Paulo faz com que a linha da história da redenção retroceda até a pré-existência de Cristo e fala dessa pré-existência à Igreja do ponto de vista da revelação na história. Como pré-existente, o Filho de Deus é o Cristo, o objeto da eleição divina, Efésios 1, 4, e como tal, aquele em quem a graça de Deus foi dada desde os tempos eternos, 2 Timóteo 1, 9, Efésios 1, 9, em quem a Igreja é abrangida, escolhida e santificada, Efésios 1, 4, 2, 10, Romanos 8, 29. Conclusão. Os 4 aspectos da pregação de Paulo aqui estudados confirmam nossa abordagem. Paulo é um pregador do Evangelho que raciocina em termos da vinda de Cristo ao mundo como a culminação da história da redenção, trazendo o mundo presente ao seu fim e inaugurando a era vindoura. A obra de Cristo foi por nós e nos encontramos nele, um modo de existência em contraste ao estar em Adão.
Isto é também representado pelo contraste entre o Velho e o Novo, em suas cartas, e pelo contraste entre a carne e o Espírito. Todos nós, que já conhecíamos as cartas de Paulo, certamente estamos familiarizados com estes termos do apóstolo. O propósito destas aulas é revelar-nos o ponto de partida escatológico histórico redentor dos mesmos. Fazendo isto, percebemos mais claramente a unidade do pensamento de Paulo com as Escrituras do Antigo Testamento, bem como com o ensino de Jesus e dos escritores do Novo Testamento.